11h04, Manhã Bandeirantes. Você sabe, toda sexta-feira a gente conversa aqui com algum talento do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São tantos os talentos que tem fácil aqui, um por semana, até daria para fazer todos os dias. Hoje nós vamos conversar com a apresentadora do Jornal da Band News FM, que é a Adriana Araújo. Aliás, estreando também na Band News TV, né, Adriana? Esse ano a gente está preparando novidades. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Prazer estar aqui na Manhã Bandeirantes com vocês, viu? Prazer nosso. A gente sempre começa essa conversa pedindo para que as pessoas contem um pouquinho da vida, né? Quer dizer, você é mineira, se eu não me engano, né? Mineira, é jornalista, começou quando, começou aonde? Conta um pouquinho pra gente desse teu início de carreira até chegar aqui, por favor. Vamos lá. Vamos deixar os ouvintes à vontade aí, se eles quiserem participar, mandar perguntas. Eles sempre só mandam. Pergunta fácil, viu, gente? Combinar. Curiosidades. Vamos lá. Eu sou mineira de Itabirito. Itabirito? Itabirito. Quantos habitantes tem Itabirito? Em torno de 70 mil. Não é tão pequeno assim. Não, a população bem estável até. A cidade não cresce muito, mas também sempre se mantém ali com 70. Perto do quê? Então, pertinho de onde, né? Porque mineiro sempre tem que dizer assim, são tantas cidades em Minas Gerais que a gente tem que dizer, eu sou de tal cidade, perto de tal outra. Itabirito é vizinha de uma cidade muito famosa, que é Ouro Preto. Então, como as pessoas conhecem no Brasil todo e até fora do Brasil, Ouro Preto, a gente sempre fala, eu sou de Itabirito, pertinho de Ouro Preto. E terra do Telê. Muita gente, quando eu falo, fala assim, é a terra do Drummond. Que não é Itabira, a cidade do Drummond. Itabirito é a cidade do Telê Santana, que eu tenho a honra de poder chamar de primo. É mesmo? Nossa, é um ídolo do meu time. Tem estátua o Sabino pra ele já no tá Morumbi. emocionado já, então. Puxa vida. Posso te contar essa história, se você quiser saber. Tem que torcer pro São Paulo, então, Adriana. Então, meu marido é santista. Meu pai é cruzeirense. Seu marido tá sofrendo. Sofrendo. Falei, mas é da vida, né? O Cruzeiro também já teve tão mal, meu pai já sofreu bastante. Então, eu tenho um marido santista e um pai cruzeirense. Eu fico torcendo para que eles sejam felizes, na verdade. Mas tem um carinho muito especial pelo São Paulo também, pela história do Telê, que é da minha cidade. E é curioso isso, porque assim, a vida inteira eu cresci escutando. Você é prima do Telê. A minha avó é Santana Marques. E ela sempre contou que ela é prima do Telê e que cresceu vendo ele ali na adolescência, na infância, começo da adolescência, no mesmo distrito pequenininho de onde ela veio. Só que depois o Telê saiu muito cedo, porque ele foi jogar futebol e depois, enfim, fez toda a carreira dele longe de Itabirito. E aquilo sempre foi um folclore na família. A gente fica assim, será? Ninguém nunca foi atrás, até hoje nunca fui atrás, de saber, não é, mas o sobrenome, a origem no mesmo distrito, a minha avó contando as memórias dela. E o que eu sei é que nas Copas de 82 e 86 a família juntava, assim, 100 pessoas. E depois era um luto. A torcida pelo Telê em Itabirito sempre era uma coisa gigantesca. E depois que o Brasil perdia, a gente sofria muito pela derrota, que era 82, dupla pra gente. Né? Aquela derrota pra Itália. 86 foi triste também, né? Ou seja, o Telê é literalmente aquele primo que você nunca nem conheceu. Não, nunca. Nunca estive com ele. E nunca tive a oportunidade, né, de encontrá-lo. Aí, muitos anos se passaram, isso ficou de folclore na família. 2020, no meio da pandemia, eu lancei o meu livro, em que eu conto a minha história com a Giovana, que precisou de muitas cirurgias para poder caminhar. O livro se chama Sou a Mãe Dela, e eu tive muito retorno de leitores, de pessoas, enfim, que eu não conhecia. Aí um belo dia no meu Instagram entrou uma mensagem assim: li seu livro, sei que você é de Itabirito, e você me lembra muito o meu sogro, que foi um ídolo do futebol. Você tem a coragem e a garra dele. Quando eu li aquela mensagem, eu falei assim, gente, essa pessoa está falando do Telê. E aí eu entrei em contato, mandei mensagem, entrei em contato, e é a esposa do René, filho do Telê. E eu falei assim, você é parente do Telê? Ela falou, sou eu. Aí eu contei essa história para ela, do folclore da família. Ela falou, eu sabia, você tinha que ser parente do Telê. Passa a régua. Não sei se parentesco de fato existe, mas emocional existe. Que legal, que legal. Aproveitar e mandar um beijo para a Rafaela, para o Renê. Muito bacana ter tido contato com eles. E eu tô devendo uma visita.
Você não costuma ir pra sua cidade? É difícil? É longe, né? Não é muito. Tem o voo São Paulo-BH, mas Sim. de BH a Itabirito são 50 quilômetros, é pertinho. Certo. Mas eu tive lá agora, no Natal, para encontrar com a minha avó, que tem 101 anos. Oh, que beleza. Caraca. E vou correndo, porque poucos dias de folga, e eu acabo priorizando ficar em Belo Horizonte, onde os meus pais moram. Mas de vez em quando eu vou a Itabirito também. E é sempre, de alguma forma, voltar à cidade que você nasceu. Não sei se vocês sentem isso. De alguma forma é voltar à infância, né? Sim. Você olha para aquele cenário e Sinto quando eu vou na Moca. nossa, as ruas, aquele lugar. É sempre uma sensação boa, né? Então, Andava de bicicleta aqui, jogava bola aqui nessa subi rua. esse morro não sei quantas vezes, porque Itabirito tem uns Escola que morros estudou. bons. Escola que estudou também, né? Sempre passa e continua igual nas cidades do interior, pelo menos na minha cidade do interior, é tudo igual, nada muda. Parece que a cidade vai crescendo, tá tudo sempre igual. Você Tudo sempre- mora numa metrópole, né? Não, Você é de uma mas a metrópole. minha família O Pato é de Campinas. eu cresci em Campinas, mas a Campinas. família por parte da minha mãe, por exemplo, eu passei Natal em Itapira, que é mais interior, e a do meu pai é de Batatais, que é mais interior ainda. E é cada um pra um canto. Então são muitas cidades do interior ali da minha infância que dá pra voltar e dá pra visitar. Mas, Adriana, no meio de tudo isso, você não contou como que você começou a carreira, como que É você verdade. quis Por virar falar- jornalista. É que o Tele é bem mais importante do que eu. É mais legal. Mas vamos lá. Por volta dos 14 anos, eu falava que eu seria jornalista e repórter de TV. Eu assistia telejornais com meu pai, gostava muito de assistir. Você lembra de um ídolo, assim? Uma pessoa que te inspirava? Eu lembro de repórteres de Minas entrando ao vivo nos jornais locais. E eu achava o trabalho daquelas mulheres de estar no local onde as coisas aconteciam muito marcante, foi muito impactante para mim. Lembro da Glória Maria muito viajando pelo mundo e mostrando lugares que naquela época eu estou falando, gente, do final dos anos 80. Né? Meio ali, metade dos anos 80. Não existia internet, você sabia dos lugares do mundo pela televisão, pela rádio, pelos livros e pelas histórias que os amigos que viajavam contavam. Então, assim, ver uma mulher como a Glória Maria desbravando o mundo foi muito marcante. E eu dizia assim, com 14, 15 anos, eu vou ser jornalista de televisão. E eu venho de uma família muito humilde. Meu pai era operário metalúrgico, minha mãe dona de casa, e eles se assustaram um pouco com isso. Assim, puxa, pirou, né? Não sei se isso vai dar. E eu falava, não, fica tranquilo, vai dar certo. E tomei essa decisão. Aí agarra. E aí eu brincava, minha mãe conta que eu brincava de pegar um martelo, aqueles martelos de bater bife, e ficava na frente do espelho narrando o que eu via no telejornal. Eu brincava de narrar no dia seguinte, e que eu estava fazendo uma transmissão de tal lugar, que aconteceu tal coisa. Eu brincava de ser repórter da rua. Então, qualquer coisa que acontecesse na rua, eu já chegava, já transmitia notícia, mas eu já fazia como se eu estivesse no telejornal. Então, olha, aconteceu um acidente aqui na esquina. Tá? E era uma brincadeira de criança mesmo, mas quando eu decidi, estava no ensino médio, decidi e fui direto para o jornalismo, fiz na PUC Minas, me formei lá, trabalhei 7 anos como repórter da Globo Minas, depois fui para a Globo de Brasília, depois quase 15 na Record como apresentadora, correspondente internacional, e 2 anos de Grupo Bandeirantes. Já? Já? Passa Caraca, rápido, passa né? muito rápido, né? E aqui eu tive a honra, o prazer de ter a oportunidade de aprender a fazer rádio. É a primeira vez da minha carreira, tenho 30 anos de Isso aqui é formada. uma delícia. Fazendo rádio há 1 ano e meio. O Vai fazer 2 bichinho- anos já. O bichinho do rádio já te picou? Porque Já. falam que depois que pica, é igual cachaça, não para mais. Isso aqui é uma delícia. É diferente, né? Fazer rádio de fazer televisão, porque... Primeiro, eu acho que você é mais espontâneo na rádio, porque você tem mais tempo. A gente está aqui conversando. Na televisão, o tempo é mais cronometrado. A linguagem da televisão é diferente também. E tem essa maravilha desse retorno imediato. Seja para receber elogio, dúvida, para te xingarem, seja o que for, é imediato. Então... E eu vivo uma situação agora curiosa, que para mim todas as vezes que acontece ainda é surpresa, que é entrar num táxi ou num carro de aplicativo, dar bom dia, tá com a cara lavada, cabelo daquele jeito,
e dar bom dia e a pessoa olhar para trás pela voz. Reconhecimento e falar assim, pela voz, né? Eu falei, que coisa incrível, né? Como a voz pode ser marcante, Legal. tanto quanto a imagem. Ou às vezes Paulo de até Andrade mais. contava muito isso, falava muito isso, de como ele era reconhecido, às vezes em lugares que ele nem podia imaginar pela voz. Sabe que eu tive uma situação dessa parecida? Eu numa fila de teatro em Nova York, uma pessoa na minha frente me reconheceu pela voz, conversando com outra pessoa atrás e também em Nova York. Quer dizer, e hoje ainda legal, tem né? YouTube, né? A pessoa ainda pode assistir também o rádio, mas antigamente, por exemplo, o Zé Paulo, né? Um ícone do rádio e que ninguém talvez nunca tinha visto. Eu me assustei muito, eu lembro quando eu entrei no Grupo Bandeirantes de Comunicação, um dia eu cruzei com o José Silvério no corredor e aí me disseram, ele é o Zé Silvério, que você escutava a narração há anos. Nunca imaginaria o José Silvério como ele é, né? Então tem essa surpresa das pessoas ainda. Ô, Ana, deixa eu te perguntar uma coisa. Adriana, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, né? 15 anos na Globo em Brasília, né? 15 anos na Record, na Globo em 15 anos. Brasília, quase 5. Quase 5. Mas você conviveu ali com o mundo político Sim. muito de perto, né? Como é que foi essa experiência do bastidor do mundo político em Brasília? Eu falo que Brasília é um choque, né? Muitas vezes de desesperança, te dá uma desilusão, assim, em alguns momentos, mas ao mesmo tempo, profissionalmente, é a melhor experiência. Só contando um pouquinho dos bastidores, eu estava há 7 anos na Globo de Brasília, eu comecei no impresso, num jornal de economia, o Diário do Comércio, como repórter. Depois de 1 ano, teve uma seleção na Globo para trainee de editores. E aí eu fui selecionada e então comecei a minha carreira na televisão. Aí depois de 7 anos como repórter do Jornal Nacional na Globo Minas, eu fui sondada para sair de Belo Horizonte. O chefe foi até Belo Horizonte para um evento e aí ele me sondou. E aí eu já falei, se for Brasília me interessa. E aí eu achei, quando a gente é mais jovem, a gente não tem tanta noção, e é bom não ter noção às vezes. E que ele falou assim, puxa, mas eu tô te sondando sobre uma possibilidade e você já está exigindo Brasília? E eu falei, não, eu tô sendo sincera. Ah, por quê? Porque Belo Horizonte tem pautas semelhantes a, por exemplo, do Rio de Janeiro. Violência, consumidor, cidade. Com a diferença de que Rio de Janeiro, no caso da Globo, estava mais perto dos chefes. Brasília é diferente de tudo. E Brasília agrega como experiência profissional você cobrir o poder, você entender o que é o poder central no Brasil. Congresso, Supremo, Judiciário, Planalto. Então, eu tinha clara noção de que, para sair de Belo Horizonte, de perto da minha família, eu precisava agregar profissionalmente conhecimento e uma experiência que nenhum outro tipo de trabalho dá para um jornalista, que é a cobertura política. E acabou que deu certo, a minha falta de noção me levou para Brasília, e eu trabalhei quase 5 anos na Globo de Brasília, cobrindo ali, o meu período foi o final do governo FHC e todo o primeiro mandato do presidente Lula, né? O primeiro mandato dele, presidente. Cobri mensalão. Brasília te faz entender o Brasil. Como cidadão, você entende melhor. Você tem a oportunidade de, com aquela experiência, crescer profissionalmente. Isso foi essencial para mim. Agora também um choque. Aquilo que eu falei. Quando você vê que interesses pessoais, que a disputa pelo poder, por permanecer no poder, por dinheiro, por cargo, é muito maior do que o assunto que interessa a todos nós, cidadãos, né? a de fato melhorar a vida real do brasileiro, você fala, puxa, será que algum dia isso vai ter solução? Porque efetivamente é isso. E quando a gente vê os bastidores, inclusive, né? Os acordos, as disputas, os conchavos, eles estão muito distantes do que o brasileiro real, o trabalhador, enfim, os idosos, os jovens, os homens, as mulheres, as crianças, todos nós precisamos discutir. A gente precisa discutir a essência de projetos como país. E, na verdade, o que muitas vezes leva a votações, a conclusões, a decisões, não é o mérito das questões, e sim interesses pessoais. Mas, por outro lado, embora esteja dizendo isso, eu também acho que nós também nos colocamos numa posição que é do ódio à política.
Então, A priori, né? Embora tenha tudo isso que eu estou dizendo, embora muitos, infelizmente, dos nossos parlamentares, talvez a grande maioria, seja motivada por interesses pessoais, poder, dinheiro e... Por outro lado, não tem outro jeito de viver numa sociedade de 200 milhões de habitantes. Nenhuma sociedade vai se manter de pé se você não tiver representado dentro de um congresso os diversos interesses, os diversos grupos ali representados, discutindo as propostas. Então não adianta também você odiar a política e falar político não presta, deputado e senador é tudo bandido. Não adianta ficar nessa posição. O que pode levar a gente adiante como nação é entender que eles são movidos muitas vezes por interesses pessoais, mas eles são a nossa representação. Nós colocamos esse Congresso de pé. Nós levamos um presidente à cadeira de presidente da República. Então, o que eu acho é que, ao votar, a gente precisa refletir sobre a essência, né? E deixar de lado um pouco esse clientelismo e essa que ainda tem no Brasil, de que quem ganha voto é quem levou aquela emenda, deu aquele dinheiro, deu a cadeira de roda, bancou alguma coisa. Entende? Você vendeu o seu voto. Você não precisa, ainda que a determinado político ou política tenha levado alguns benefícios, analise ele fora disso, além disso. Analise o seu candidato pelo que ele pensa, pelo que ele votou. O que ele votou condiz com o que você deseja? Com o que você acha que precisa melhorar no país? Acho que a gente tem que fazer esse exercício. Mas, apesar de tudo, eu tenho um olhar de esperança de que a gente pode melhorar e que a gente tem uma geração mais jovem vindo aí, cheia de ideias, que eu acho que muita coisa tem para fazer e para mudar. E você falou sobre o convite que chegou para sair de Minas, ir a Brasília trabalhar, mas muito do lado profissional e do lado pessoal, porque foi a primeira vez também que você saiu de Minas para passar anos longe da família, e pelo menos o que dizem, o que dá para observar é que o repórter de Brasília, não só dentro da profissão, mas também fora, tem que ser um pouco mais cascudo, né? Tem que ser um pouco mais ligeiro, diríamos assim, né? Você sente que teve isso ali na sua passagem pela capital? Você sabe que eu saí de Minas em 2002, ou seja, vai fazer 24 anos, não, 22 anos que eu tô fora da minha cidade, de Belo Horizonte, né? Foi um desafio para mim. Minha filha tinha 4 anos e meio, quando eu fui para Brasília. E fui sozinha, só eu e ela, então sem rede de apoio, e isso é muito desafiador. As mães solo sabem do que eu estou falando. Eu lembro de alguns momentos chegar com a Giovana passando mal, com virose, chegar na redação, eu começava a trabalhar às 7h30 da manhã, chegar na redação 6 da manhã, tipo, passar por lá, avisar, ela não está bem, estou indo para o hospital, mas eu chego a tempo de fazer a entrada ao vivo do Jornal Hoje. Sabe assim, então é desafiador você conseguir conciliar uma carreira, que é isso que você disse, é muito desafiador Brasília, porque a notícia pode sair a qualquer hora e a notícia, e você tem que estar muito, muito atento para também não ser usado, porque... Tá lidando com muita gente importante, né? E assim, você tem uma fonte, várias fontes, você conquista fontes quando você está no dia a dia de Brasília. E elas podem te passar informação, elas podem te passar balão de ensaio, né? Assim, vamos jogar isso aqui para ver como repercute. Então você apura muito, tem que estar muito atento para não ser usada num jogo político que não é o objetivo do jornalismo. Então é desafiador profissionalmente, e foi muito desafiador para mim na vida pessoal, de estar só com a minha filha. Mas isso também traz uma maturidade, né? Isso traz uma vivência. E assim a gente seguiu. Depois vi para São Paulo com ela chegou aqui em São Paulo com 8 anos, 8 anos e meio. Eu tinha um objetivo muito claro. As cirurgias que a minha filha precisava fazer para caminhar tinham que ser feitas em São Paulo. Então eu já tinha em mente que 2006 era o ano que eu teria que chegar aqui. Adriana, aliás, me permita te interromper, mas eu ia falar exatamente isso, pedir autorização para você para tocar nesse assunto pessoal, né? Mas é um assunto que você fala de forma aberta, publicou um livro sobre o assunto. Como é que é o enfrentamento dessas questões todas
com a sua filha. Como é que foi essa experiência de vida? O que você pode compartilhar com mães que enfrentam problemas semelhantes? Né? Escrevi um livro, tá aqui, ó, Sou a Mãe Dela, que conta essa história, a trajetória com a Giovana. Uma foto linda das duas juntas. E né? é uma foto, é uma selfie. A gente tirou uma selfie de cara lavada, eu e ela no sítio, porque o propósito desse livro foi justamente contar uma história que as pessoas não sabem pela televisão. Eu estou na TV há 30 anos e eu tenho uma vida que não está lá na televisão, com desafios, com problemas, com medos, com aflições, como todas as pessoas, né? E aí eu fiz questão de escrever no subtítulo do livro a história da menina que lutou para caminhar, desafiou preconceitos e mudou a minha vida. A minha filha está com 26 anos e eu gosto de falar sobre isso, não tenho nenhum problema, tanto que escrevi o livro. Mas a primeira coisa que eu gosto de falar assim, ela está ótima. Ela acaba de se formar em medicina, caminha em todos os sentidos, né? Caminha com as próprias pernas, está caminhando profissionalmente, estudando bastante para enfrentar as provas de residência. Ela nasceu com uma deficiência, uma síndrome ortopédica rara, no caso dela grave. Ela poderia ter 15 centímetros de diferença entre as pernas se não tivesse feito toda a jornada cirúrgica. Foram 10 cirurgias para que ela pudesse equilibrar o tamanho das pernas sem que isso afetasse a coluna e que ela pudesse ter a marcha, enfim, dar passos com equilíbrio e com independência. Ela é autônoma, ela tem 2 dedos na mão direita, porque no caso dela a síndrome foi num grau mais elevado que afetou também o membro superior, a mão direita, mas ela sutura pacientes usando a mão direita. Cirurgia. Entra durante a faculdade, entrou na sala de parto e os médicos permitiram que ela suturasse, que ela mostrasse que ela é capaz. E isso é muito importante para uma pessoa com deficiência, que você enxergue o potencial. E um capítulo no livro que para mim é muito importante se chama Tadinha Não. Porque a minha filha não é uma coitadinha, não é uma tadinha, que é uma expressão que a gente tem hábito, às vezes até numa tentativa de ser afetuoso, a gente se dirige às vezes para uma pessoa com deficiência, quando a gente vê uma criança, tadinha. E eu escutei isso quando a minha filha tinha poucos dias de nascida. E quando eu escutei esse tadinha a primeira vez, como será que cresce uma pessoa que passa a vida escutando coitadinha? Falei, não. Eu não vou permitir que façam isso com ela. Então eu conto isso no livro. A primeira vez que eu ouvi esse coitadinha, a minha reação e a trajetória, a luta para que não é só uma trajetória médica, é uma trajetória de construção da autoestima, de dizer para ela que ela nasceu com uma deficiência, com uma diferença física, mas que ela precisava não se julgar pelo olhar alheio, mas permitir ter por ela mesma um olhar de amor, de respeito, de enxergar que ela é capaz. E eu acho que é isso. E eu fiz isso, tudo isso assim intuitivamente, quando não existia nem esse movimento e essa consciência, né, contra o capacitismo. Foi uma intuição de mãe. E ela é extraordinária porque ela foi atuante nessa jornada, companheira nessa jornada, de uma forma que muitas vezes não era eu que estava ensinando, eu estava aprendendo. Então o livro conta essa história e eu tenho um contato um retorno muito emocionante das mães de pessoas com deficiência depois da escrita desse livro, que sempre me emociona muito. Eu acho que a gente vive, ainda que histórias diferentes, eu tenho uma conexão com essas mães muito grande, porque nós vivemos dores, aflições, dilemas semelhantes, e também alegrias, e também conquistas, porque é isso, as mães de pessoas com deficiência também não só vivem as aflições, elas vivem alegrias, conquistas, prazer, como todas as mães também, né? Então, é bom falar sobre isso. E ela fez faculdade aqui em São Paulo, agora quer se especializar em quê? Ela fez Paulista, a Escola Paulista de Medicina, Federal. Ela está se preparando para residência na Paulista. Está fazendo várias provas, mas está aprovada já para a segunda etapa da Paulista para clínica médica, que é pré-requisito para oncologia. Nesse momento, ela fala que ela quer fazer oncologia. Uau, quer dizer, tem que ter uma certa dose
um coração, um sentimento diferente para fazer oncologia, né? Não, e você sabe que eu achei que ela nunca seria médica. Porque 10 cirurgias, anestesia, bloco A cirúrgico, chance cadeira um de trauma, roda, né, grande. dores, as cirurgias de alongamento são muito pesadas, né? Você fica com aqueles pinos para fora da perna durante muitos meses de cadeira de roda. E ela passou por isso muitas vezes. E na minha mente, eu falei, ela não vai querer ser médica nunca. E, na verdade, com 14 anos, tipo, na mesma idade em que eu defini meu caminho ali profissional, com 14 anos, um dia ela chegou para mim e falou assim, tomei uma decisão importante. Eu estava chegando de uma viagem, estava trabalhando em Nova York, voltei num domingo, eu lembro bem, cheguei em casa, ela estava estudando, ensino médio, puxado, e ela, não, ensino médio não, ela estava no finalzinho do ensino fundamental. Tomei uma decisão. Falei, eu vou ser médica. No ensino médio eu preciso mudar de colégio, eu preciso ir para um colégio mais puxado, mais forte. Determinada. E depois eu falei, você tomou essa decisão? Eu tomei. Muito calma, sempre foi muito calma. Falei, então, tomou a decisão, tá decidido. Falei assim, você é jovem, dá para mudar de ideia. Não é, né, uma camisa de força. Ela falou, não, mas eu tô decidida. E aqui está ela, com 26, formatura daqui uma semana. Tô toda... Coração da mãe fica como, né? Adriana, a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando com você. Foi muito legal ter você aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Já tive a oportunidade de trabalhar ao lado da Adriana, né? A gente apresentou junto 2 vezes já. 2 vezes já o Prêmio Band Cidades Excelentes. Foi um prazer e somos todos seus fãs aqui. Queridos Que papo demais. gostoso, valeu, obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Um beijo grande. E eu tenho que vender o meu peixe. 4h, entre nós, na Rádio Band News FM, 7h20 da noite, Jornal da Band, eu e Oineg, todos os dias, esperando vocês. Projetos novos por aí. Projetos novos. Estamos já fazendo uns pilotos, em breve a gente conta novidades. Beijo, é sempre um prazer, viu?